Sejam as drogas lícitas ou não, todas provocam aumento rápido na liberação de dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que está envolvido nas sensações de prazer. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é um transtorno mental crônico que pode ocorrer por muitos motivos. Aquele prazer intenso dá origem ao chamado aprendizado associativo, que é droga, prazer, droga, prazer mais droga ainda, que constitui a base do condicionamento. De fato, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas que a liberdade não sirva de pretexto para a carne. Ao contrário, por meio do amor, ponham-se a serviço uns dos outros, pois a lei toda está completa num só mandamento: amar o próximo como a si mesmo. Se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, tomem cuidado, irão acabar destruindo-se mutuamente. Eu lhes digo, vivam segundo o Espírito e não satisfaçam o desejo da carne. Gálatas, capítulo 5, versículos do 13 em diante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O meu objetivo com esse vídeo é poder falar sobre as maravilhas de Deus na minha vida, sobre como Cristo me tirou de um estado de escravidão e me colocou num estado de liberdade, porque a sobriedade, ela é a liberdade com Cristo. Você não precisa de entorpecentes para você se sentir feliz, para você se sentir realizado, para você se sentir satisfeito. E eu quero contar um pouco do que aconteceu comigo, como que Cristo, ele me tirou daquela escravidão. A minha história, ela começa ali com bebida. Ela começa com 14 mais ou menos, 14 ou 15 anos. E aqui eu quero colocar uma coisa muito importante, que se eu me envolvi com bebidas e que se eu me envolvi com drogas é por minha culpa, minha tão grande culpa. Nenhum dos meus amigos que provavelmente estão assistindo esse vídeo, eles têm culpa nenhuma disso. Porque ninguém me obrigou a nada. Absolutamente nada. Eu começo a beber por volta dessa idade porque a minha visão era que ficar bêbado ou beber era uma coisa normal. Era uma coisa até divertida. Era uma maneira de eu me sentir aceito. Era como se eu conseguisse conversar no mesmo patamar que um cara que tá bebendo. Se eu conseguisse entender o rolê, vamos dizer assim. E eu lembro que eu começo a beber, que eles chamam de saco roxo, né? Que é Cantina do Vale com leite condensado. E ali, num churrasco, eu começo a ter o contato com bebida. E a partir daí, sempre quando tinha algum churrasco, alguma coisa assim, eu sempre fazia questão de ir. A minha relação com religião é que a minha família, na sua grande maioria, ela é uma família católica, né? Uma família cristã. A minha mãe é da congregação cristã no Brasil e como eu sou filho único, quando eu era mais novo, eu ia também na congregação. Mas eu ia mais em respeito à minha mãe. Eu sempre acreditei em Deus sobre todas as coisas, mas eu nunca me senti à vontade na congregação, porque eu acredito que todo mundo tem um chamado. Tem uns que têm chamado para ir para a igreja evangélica e outros têm chamado para ir.
Mãe, que eu tô gravando, lembra o testemunho que eu falei? Você falou no quarta-feira, né? É. Só lembra o testemunho? É só pra fazer, tá vendo aqui, ó? Eu tô gravando aqui, ó, tá vendo? Ó, o fundo aqui, ó. É só pra ficar um cenário só. Cheguei. Chegou? Ah, então tá bom. Mãe, eu tô gravando aqui o testemunho, daqui a pouco eu já. Dá um beijinho. Fica a bolsa, tô suado. Não tem problema, dá um beijinho. Fica a bolsa. Chegou, acabou. Você só encosta pra mim? Tá, dele paga, mãe. Então, eu acredito que todo mundo tem um chamado. E assim como as ovelhas, elas estão dispostas a reconhecer a voz do pastor, nós também temos um chamado. Cristo nos chama o tempo todo. Basta que nós tenhamos os ouvidos para poder ouvir. E a gente sente lá no nosso interior a necessidade de ir numa igreja. A necessidade de ler a Sagrada Escritura e a necessidade de buscar a Cristo. Né? Porque é isso que a Bíblia ela nos faz ir até Cristo. E o meu chamado sempre foi o catolicismo. Eu tenho essa convicção desde criança. Eu tenho um carinho muito grande pela congregação cristã, mas o que me chamava atenção era a fé da minha avó. Hoje ela tem 92 anos e uma coisa que eu achava bonita também é a devoção que ela tem a Nossa Senhora. E também o carinho que a minha avó sempre teve com todas as pessoas, inclusive os irmãos, né, os evangélicos. Quando eu começo a ir na igreja evangélica, eu não me sinto à vontade, eu fico, poxa, eu preciso de Deus, eu entendo que eu preciso ir na igreja, mas eu não tô me conectando aqui. Até que teve um dia, eu vendendo picolé pra rua, eu paro na igreja de Santo Antônio, que é uma igreja que tem aqui pra cima de casa, e eu paro pra escutar uma homilia. E aquilo me trouxe uma paz tão grande, e naquele momento eu tive a certeza do que eu queria ir para a igreja católica, porque era lá que Cristo me queria. E Cristo me quer. Se hoje eu sou católico é porque, na verdade, eu sempre fui católico. Né? Eu não vejo como uma conversão do evangélico. Não, na verdade eu sempre fui. Meu coração sempre foi católico. E eu devo isso ao coração mariano da minha avó. Porque é isso que Nossa Senhora nos faz. Né? Nossa Senhora não é uma deusa, ela é uma santa. Mas ela é a santa das santas porque ela é a mãe de Cristo. Foi o sim dela que trouxe o Salvador do mundo. E assim como ela fala nas bodas de Caná, vá e faça tudo o que ele vos disser. A Nossa Senhora, ela nos manda, ela nos encaminha para Cristo. E assim foi na minha vida também, através do coração mariano da minha avó. Que eu vi a necessidade de ir na igreja, de reconhecer Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Com muito respeito, claro que eu falo isso, mas essa é uma realidade. Na minha adolescência eu ia na congregação cristã, só que daí nesse período eu começo a beber e nesse período também eu começo a trabalhar. Eu começo a vender picolé na rua e depois eu começo a trabalhar como entregando marmitex, essas coisas. E depois eu começo a trabalhar como garçom. Final de semana são os dias mais movimentados, então sexta, sábado eram dias que eu saía muito tarde e na igreja eu ia de manhã, que era o culto de jovens. Como eu saía muito tarde no sábado e eu tinha que acordar cedo para ir na igreja, minha mãe começou a ficar com dó de me acordar, porque eu chegava muito cansado. Nesse período eu começo a me distanciar da igreja e eu começo a focar no trabalho. Porque por mais que eu sentisse esse chamado eu soubesse da importância da igreja, eu soubesse que eu preciso buscar Cristo, mas eu não tinha aquele entendimento pleno, aquela necessidade, né? Eu via que era importante, mas eu focava a minha necessidade na questão de trabalhar, de ter o meu próprio dinheiro, né? Essas coisas. De ser independente financeiramente, não ficar dependendo da minha mãe e do meu avô. Eu trabalhei em 2010, 2011 na Vivo, né? Que foi meu primeiro trabalho registrado, só que eu acabei saindo da Vivo e voltei para Piquete, voltei a trabalhar como garçom, mas eu vi a necessidade de ter um registro em carteira. Até que um colega meu, chamado Adam Venâncio, ele me fala que na Canção Nova estavam chamando gente para a área de call center. E de todos os currículos que eu mandei, quem me chamou foi a Canção Nova. E como a Canção Nova é em Cachoeira Paulista, então eu tomo a decisão de sair de casa, porque eu vi a necessidade de assumir responsabilidades. Como eu sou filho único, claro, a minha família sempre fez tudo para a minha educação, sempre fez tudo
proveu tudo para que eu tivesse uma boa formação. Mas eu via a necessidade de não ficar dependendo deles. Eu tinha necessidade de poder assumir responsabilidade, de poder pagar conta, de poder fazer minha própria comida, de poder lavar minha própria roupa. Eu precisava passar por isso para poder crescer. Então eu tomo a decisão de sair de casa em 2014, vou morar sozinho numa kitnet e passo a trabalhar na Canção Nova. Só que daí, o que acontece? Uma coisa que era só de vez em quando passa a ser todo final de semana, né, de comprar um Cantina do Vale, de ficar bebendo. Sutilmente, eu já estava aumentando minhas doses aí de consumo de bebida alcoólica. E é nesse período que entra a droga na minha vida. Nesse período de 2014, não creio 2014, mas lá para 2015, mais ou menos, eu começo a cheirar cocaína. Eu experimento a maconha e a cocaína. Mas os dois, eles não me interessam, eles não são atrativos para mim. A cocaína não, porque... Eu não sei se é pelo fato de eu ter rinite, cara, mas era um negócio tão estranho, porque quando você cheira, você sente um amargo assim na sua garganta e no outro dia você assou o nariz como se não houvesse amanhã, sabe? Então era uma sensação que pra mim não compensava. A única coisa que eu ficava era, sei lá, você fica mais acordado, mas era um negócio estranho. A maconha era uma coisa que não via tanta graça, até que teve um dia que eu fiquei chapado, eu fiquei tipo... Sei lá, parecia que tudo que eu tava vivendo era um sonho, assim. Foi um negócio muito estranho, parecia que aquilo nunca ia passar. Então aquilo me dá uma... Nossa, pelo amor de Deus, eu não vou ficar usando esse negócio. As experiências não foram legais ao ponto de eu precisar ficar usando. Então eu não fico mais bebendo direto. Eu conheço em 2015 a minha noiva, né? Que hoje é minha ex, né? Então eu começo a pensar assim, de todos os lugares que eu podia trabalhar e ser chamado para trabalhar, quem me chamou foi a Canção Nova. De todas as meninas que eu poderia namorar, eu tô namorando uma cuja mãe é de grupo de oração, é uma família católica. E eu precisava batizar, porque o que acontece? A congregação cristã no Brasil, assim como grande parte das denominações evangélicas, elas não batizam crianças. E para você ser reconhecido como filho de Deus, você precisa passar pelas águas do batismo, né? O batismo, ele é o sacramento da iniciação cristã. E aí eu tomo a decisão de realmente, e como eu já estava sentindo esse chamado para o catolicismo, e eu já estava numa comunidade católica, eu falei, poxa vida, se eu não me entregar para o catolicismo, eu não sei mais que sinal que Deus quer que, entendeu? Dia 19 de novembro de 2016, na paróquia Santa Cecília, eu me batizo, né? Eu fiz antes, claro, a catequese para adulto. Eu tive a certeza de estar inserido na fé de verdade, de ser amado como filho de Deus de verdade, mas só que eu não vivia a fé católica. Esse que é o grande ponto aqui. Depois disso, eu passei a ir na missa porque a minha noiva ia. E se ela não fosse, eu não ia. Eu não entendia a real importância de você comungar, né? Porque ali é o corpo de Cristo que você está comungando. Ali é um momento extraordinário. Ali é um momento em que você tem uma máxima comunhão com o próprio Cristo vivo dentro de você. É algo que o próprio Cristo instituiu. Então, é um presente, né? É um sacramento. Só que eu não tinha essa percepção. A vida de bebedeira e cocaína de vez em quando continua. E o fato de eu não me atrair pela cocaína nem pela maconha me deu uma falsa sensação de controle. Que eu pensava assim, poxa, se eu não viciei nessas drogas é porque Deus não permitiu. E de fato ele não permitiu. Mas a minha ideia era isso me deu uma falsa segurança. Então, ou seja, então se eu usasse só de vez em quando, tudo bem, porque eu não vou me viciar. Era a ideia que eu tinha. Olha só que perigo isso. Entra a pandemia em 2020. Em 2019 sou mandado embora da Canção Nova, porque a Canção Nova ela tem o projeto da M-Almas. Ela é uma comunidade que se sustenta através de doações. Então quando o projeto está muito baixo, começa a ter cortes. Quando chegou no meu setor não foi diferente. Nessa época eu não morava mais em Cachoeira Paulista, porque eu tinha me mudado para Cruzeiro, para ficar mais perto da minha noiva. Começou a cortar de quem tinha vale transporte. Eu entrei nesse corte aí. Isso em 2019. 2020 entra a pandemia. E parado. Eu não podendo mandar currículo. Seguro-desemprego acabando. Eu com responsabilidade de aluguel. E sem uma base cristã sólida, eu comecei a beber muito. E nessa época, eu morava com
o Márcio, né, que é um amigo meu que, nossa, ele me ajudou muito nessa época. Ele foi um cara que eu tenho uma gratidão muito grande por esse cara, porque ele foi realmente um pai pra mim. Ele foi um pai pra mim. E teve uma outra pessoa que eu não vou citar, mas nem respeito a ele, mas eu acolhi ele também lá, né, porque ele passou por um problema com a esposa dele, e o que eu não sabia é que ele tava com problema com crack. Teve uma vez que, aquela coisa, fomos fumar maconha e falei, beleza, vou dar um tapinha aqui na maconha. Sem eu saber, ele fez um mesclado. O que é um mesclado? É você colocar um pouco de crack no... Aquilo deu uma brisa, claro, muito mais forte. Até nessa época eu não sabia que ele usava crack. Até o dia que eu comecei a pegar, porque chega uma hora que você descobre, não tem como. Teve uma vez que eu vi ele triste, sentado no corredor assim, de casa, com a latinha, chorando, porque ele tava usando o dinheiro do benefício da mãe dele, e aquilo não era certo, mas ele não conseguia parar com aquilo, e eu fui tentar ajudar ele. Só que é aquela coisa, como é que você vai tirar um cisco de um olho de uma pessoa se você tem uma trave gigantesca na sua cara? Qual que era a trave gigantesca que eu tinha na minha cara? O alcoolismo, que eu não queria admitir em hipótese nenhuma. Eu fui tentar aconselhar ele. E eu já tava com aquela ideia de que se eu usasse um pouquinho, eu não cairia no vício. Então qual que foi a minha brilhante ideia? Poxa, se eu fumar com ele aqui e ele perceber que eu consigo sair, ele também vai. Eu subestimei a droga e por conta disso eu caí no crack. Como é que eu quero ajudar uma pessoa se eu também estou precisando de ajuda? Então eu preciso estar bem para poder ajudar. Então isso é em outubro de 2020, nesse final. Nesse período eu já estava me preparando para entregar a casa, porque se eu deixasse rolar, em fevereiro ia automaticamente renovar o meu contrato. E renovando meu contrato ia para mais 2 anos e meio. E eu estava desempregado, eu não queria assumir esse compromisso. Então eu já estava num processo de comunicação com a imobiliária para poder entregar a casa. Em 2021 eu volto para Piquete. E em Piquete eu passo, acho que um período de 6 meses sem usar o crack, mas bebendo sempre. Até que tem um dia numa dessas festas, não é festa, mas é tipo reunião de, tipo assim, vou na casa de fulano tomar um negócio. Tem alguns lugares que eu ia que a galera gostava de tirar. E eu, bêbado, comento com o cara que fazia o corre, né? Que ia nas biqueiras e pegava. Falei, poxa vida, seria bom dar um traguinho. E o cara pegou e falou assim pra mim, nossa, você também usa. Pra que ele foi falar isso? Até então eu não ia em biqueira, porque eu tinha medo, como aqui Piquete é uma cidade pequena, eu tinha medo das pessoas me verem e falarem pra minha mãe. Eu volto a usar crack. E a coisa começa a desandar. Lentamente, mas começa a desandar. E no final de 2021 foi um final muito, muito conturbado aqui em casa, porque foi um período que a minha avó passou por depressão, foi um período que eu precisei assumir a cozinha, né? Porque daí minha avó já não estava conseguindo cozinhar por conta da idade dela. Com as chuvas, caiu umas touceiras de bambu aqui, que abriu umas valetas aqui, foi um momento muito difícil. Em janeiro foi um período que a gente pegou a pandemia, janeiro de 2022. E foi no dia 22 de janeiro de 2022 que eu perco meu avô. Né? Meu avô ele vem a falecer por conta da Covid. Então foi um período, foi uma sequência muito difícil. E eu estava nessa oscilação da bebida e da droga. E com a morte do meu avô, isso mexe muito comigo. E eu ainda era noivo. Aí eu fico aqui em casa para resolver coisa de inventário, tudo. Até os meus tios colocarem uma cuidadora, que é a Edilane, que cuida hoje da minha avó. Quando ela coloca a Edilane, eu vejo a necessidade, poxa, beleza, eu tô me dedicando aqui à minha família, que eles precisam, mas eu preciso trabalhar. Quando eles colocam uma cuidadora aqui em casa, eu tomo a decisão de sair de Piquete. E aí isso eu já estava conversando com um amigo chamado Dudu, que o Dudu ele trabalha em Guaratinguetá, e inicialmente era para trabalhar como segurança, numa empresa chamada Século. Porque eu percebo que Guará tem mais oportunidade de trabalho, eu resolvo me mudar, mas com o problema da dependência química. Mas eu achava aí, olha só, se vocês repararem bem, mesmo eu acreditando em Deus sobre todas as coisas, eu acreditava que eu precisava trabalhar, ocupar minha mente com trabalho. Então eu me mudo para Guará, consigo uma kitnet, e vou mandando currículo, sou chamado em 2 lugares. Primeiro numa choperia chamada Choperia Sabores de Boteco, local que eu trabalhei até precisar voltar para Piquete. É um lugar que me acolheu muito, muito bem. E o restaurante Esperança. Como eu tinha mais experiência como garçom, então eu opto por trabalhar na choperia.
né? Eu fiquei uma semana trabalhando em 2 lugares. Só que daí a dependência química, a abstinência começa a conversar comigo, né? E como eu morava sozinho e não tinha uma base religiosa, o diabo abraça, né? Até que as coisas começam, porque chega uma hora que você não consegue sustentar mais isso. Então daqui a pouco você começa a faltar, porque assim, o crack, ele tira a sua fome, ele tira a sua sede e você não consegue dormir. E para dormir eu tinha que beber. Então eu comecei a beber muito corote, daqueles corote puro mesmo, forte, para conseguir dormir. E essa rotina começa a acabar com a minha saúde, começa a acabar com o meu... Claro que os meus chefes estavam notando, é claro que o pessoal começava a me ver na rua. Isso se intensifica com o término do meu relacionamento, porque desde que eu saí de Cruzeiro, voltei para Piquete, aí depois de Piquete eu fui para Guará, que daí você pega aí 2021 e 2022, esse período eu fiquei muito longe de Cruzeiro, fiquei muito longe da Juliana, então a gente começou a se distanciar, até que chegou ao ponto de ficar muito claro que ela não estava mais gostando daquilo, né? E aí a gente termina, só que esse término foi um empurrão que o diabo precisava para me deixar, para me levar pro vício mesmo. Aí depois disso eu já não conseguia segurar mais dinheiro para aluguel, eu já não conseguia segurar dinheiro mais para conta. Esse período de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, comecinho e março, esses 5 meses foram os meses que eu mais usei droga, que eu comecei a cogitar a possibilidade de morar na rua, porque o vício ele vai te deixando com vergonha daquilo. Ele vai te deixando, ele vai tirando tudo, ele vai tirando o prazer da vida. E colocando prazer só naquilo que é pecado, só naquilo que é destrutivo, porque aquilo tá fazendo mal para sua saúde, aquilo tá acabando com a sua vida, tá acabando com a sua dignidade, tá acabando com tudo. E só que daí tem um momento que eu tinha usado droga a noite inteira, e aí de dia eu não tinha R$1 para comer. E isso era, de certa forma, comum de acontecer. Até que tem um dia que eu tinha sentado numa praça, faltava 1 hora pra mim ir trabalhar, eu com fome, com dor de cabeça e pensando, meu Deus, cara, isso aqui tá errado, cara, eu tenho que parar com isso. Foi onde eu reconheci que eu era dependente químico. Onde eu peguei e falei, poxa, cara, eu preciso de ajuda. E no serviço eu tinha conhecido uma pessoa chamada Isa, que é um anjo na minha vida. A Isa, eu conheci ela como cliente e a gente se tornou amigo. E eu conversando com ela no meu serviço, ela comentou, ela não sabia da minha história, e ela comentou que ela tinha ajudado uma amiga, uma moradora de rua. Ela ajudou uma moradora de rua. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando eu reconheço que eu preciso de ajuda, eu precisava de internação, a primeira pessoa que veio foi ela. Então eu mandei mensagem pra ela e falei, Isa, e abri o jogo. Foi a primeira pessoa pra quem eu abri o jogo, foi ela. Só que eu não queria me internar e largar de trabalhar, porque eu sempre gostei de trabalhar, principalmente lá na choperia. É um local que eu sempre me sentia à vontade pra trabalhar. E quando eu tava trabalhando, eu realmente não sentia vontade de usar nada. Entendeu? O problema era quando eu saía do trabalho. Então eu ainda queria, olha só como é que a cabeça de viciado é complicado. Eu queria ficar na comunidade, para não ter que ficar sozinho, e saísse para trabalhar, vai a cabeça minha. E claro que isso não ia dar certo de forma alguma. Aí eu ainda fico um tempo ainda relutante sobre isso, né? Até que chegou uma hora que eu peguei e falei, cara, realmente eu preciso me internar. Era pra gente ir num domingo, só que no domingo eu ainda peguei e falei, nossa, eu ainda quero trabalhar um dia ainda. Só que nesse dia eu não vou trabalhar, eu desando, porque tinha caído o dinheiro que eu tinha trabalhado no sábado, e isso eu desandei no domingo, e aí na segunda a Isa já estava lá no meu serviço, lá esperando eu para poder internar. Aí é onde eu fui para uma comunidade chamada Comunidade Missionária Porta do Céu. Essa comunidade, ela é uma comunidade missionária, né? Uma comunidade católica que ela tem como objetivo ajudar na recuperação de pessoas com dependência química através do batismo no Espírito Santo, porque é só Cristo que salva. Só existe uma coisa que é mais forte que a dependência química, que é a graça do Espírito Santo. É o poder de Deus na sua vida, é você aceitar isso. Quando eu fui para essa comunidade, eu tinha certeza absoluta de que tudo que eu tinha tentado, a única coisa que eu não tentei de verdade em toda a minha vida é levar a sério a fé. Então eu fui para a comunidade com esse objetivo. Cara, eu vou me entregar para a fé, porque se eu não fizer isso, eu não sei mais o que eu faço, porque eu não consigo. Em 2023, eu fiquei 10 meses nessa comunidade.
Lá eu levei a sério tudo que eles pediam. Toda a norma lá da comunidade Porta do Céu. Eu levei a sério as orações, eu aprendi a rezar o Santo Terço, eu aprendi o valor que tem você ir numa missa, o valor que tem uma Eucaristia, a importância que é você ter Cristo na sua vida, a importância que é você meditar sobre a liturgia diária, você meditar sobre os evangelhos. Como é importante isso para a sua vida, é um alicerce, é uma força extraordinária. Quando você faz um mês dentro da comunidade, você entra para o jejum do almoço. É feito um sorteio e uma pessoa fica sem o almoço para viver o jejum. E qual que é o sentido disso? Eu vou explicar para você agora através da minha experiência. Nesse período eu estava na coordenação, ajudando na coordenação lá da comunidade. Então eu atendia portão, eu levava recado pro Carioca, ou senão pro Hugo, que é o assistente social da comunidade, assim vai. E na hora do almoço vão alguns irmãos almoçar com a gente. Foi um cara chamado Marcos. O Marcos, ele é um cara que já passou pela Porta do Céu, ele ajuda a comunidade doando reciclagem. E ele levou uns bombons. Aí eu peguei um bombom, dei pro primo, que daí o primo já tava lá. Comi um bombom. Cheguei na cozinha, na época era o Francisco que tava na cozinha. E eu cheguei pra ele e falei, Francisco, ó, isso daqui é uma doação que a gente recebeu. São bombons. Depois do almoço você libera pra galera. Só que tem pouco bombom. Eu não sei se dá para todo mundo, mas eu vou deixar aqui pra vocês. Beleza. A gente reza pra poder almoçar. E aí é feito o sorteio do jejum. E eu saí. Aí eu peguei e falei, não, quer saber? Hoje eu vou viver o jejum. Eu não vou fazer o jejum só do almoço. Eu vou viver o jejum mesmo. Eu quero sentir isso. Depois do almoço, eu recolho as panelas e vou lavar as panelas. O Francisco, com bondade no coração, ele passa um bombom pela janela. Porque o jejum, ali na comunidade, ele é só do almoço. Então, se você quiser comer uma fruta, comer alguma outra coisa que não seja no almoço, você pode, tranquilo. Mas o importante é você viver o jejum. Ele me passa um bombom ali pela janelinha da cozinha. Eu tava com gosto de bombom na boca e eu tava com fome. Eu cheguei pra ele e falei, Francisco, eu não vou comer esse bombom, que eu quero viver o jejum. Aí eu devolvo o bombom pra ele e volto pra lavar a panela. Na hora que eu volto pra lavar a panela, veio muito forte no meu coração uma certeza que era a seguinte: se eu tenho força pra falar não pra uma coisa que eu quero comer e pra uma coisa que eu quero beber, eu também tenho a mesma força pra falar não pra uma bebida e pra uma droga. Ali caiu minha ficha. Ali. Jejum e oração. E o Carioca, ele tinha me passado um livro chamado O Grande Desafio, do Galdino Moreira Filho. Ele é um dos primeiros que monta uma casa de recuperação aqui, baseado no modelo americano, do David Wilkerson. Eu lendo esse livro, alguns parágrafos mais abaixo, o Galdino falando, se não fosse a prática do jejum e oração, eu jamais suportaria as tribulações que eu iria enfrentar no futuro. Eu falei, poxa, olha aí, olha só Deus falando comigo, cara, mais claro, impossível, é impossível. E aí eu falo essa experiência para um irmão, que é o Antônio, que é um irmão que já passou pela casa, e ele ajuda como voluntário lá. Quando eu falo isso para ele, o Antônio, ele me passa uma passagem bíblica, que é Gálatas, capítulo 5. Foi a partir de Gálatas 5 que eu comecei a ter um gosto de ler a Bíblia, porque em Gálatas 5 vai falar simplesmente, a vontade da carne, ela é diferente da vontade do Espírito, de modo que as duas, elas são sempre opostas. A vontade da carne, ela sempre vai buscar os frutos da carne, que se você alimenta a carne, você vai colher os frutos da carne. O vício é nada mais que você alimentar a sua carne de forma desordenada. Aí você tem os frutos do Espírito, que são opostos, que é a bondade, que é a paz, que é a paciência e o domínio sobre si mesmo. Fruto do Espírito, domínio sobre si mesmo. Ou seja, se você começa a alimentar o seu espírito, você tem controle sobre a carne. Se você começa a alimentar o seu espírito, você tem controle sobre o seu emocional. Se você começa a alimentar o seu espírito, você tem controle sobre os vícios e você entende que você não precisa. Você não precisa disso. Cristo, ele te quer liberto. Porque a vida com Cristo é uma vida de liberdade. Não se iludam. Com Deus não se brinca, pois cada um colherá o que tiver semeado. Quem semeia na própria carne, da carne colherá destruição. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna.
E ali começa a minha recuperação, ali no segundo mês de comunidade. Então eu começo a meditar, a viver, a contemplar as orações do terço, a meditar sobre o evangelho, a aproveitar cada momento da liturgia da missa, a me entregar completamente aos momentos oracionais, aos momentos de grupo de oração, no batismo no Espírito Santo. Eu tenho um batismo muito bonito no Espírito Santo, na Capela de São Bento, em que eu começo a chorar de uma forma tão intensa ali na capela. Foi num momento de celebração ali. Hugo, além de assistente social, ele é ministro de Eucaristia. E ele foi fazer uma celebração. A celebração é como se fosse uma missa, mas ela é mais contida, ela é mais, claro que daí o Hugo ele não é padre, então ele não tem coisas que ele não pode fazer, mas tem alguns ritos da missa que o ministro ele consegue, ele pode ministrar. E isso se chama celebração. E nesse momento eu tenho uma experiência muito bonita ali, que eu começo a chorar e eu não entendi o porquê que eu estava chorando. E eu vou entender que eu estava chorando porque eu precisava me libertar de uma coisa que eu fazia muito, que era me culpar. Eu sempre me culpei muito, eu sempre me cobrei muito, sabe? Em tudo, seja no trabalho, seja em amizades. Então eu nunca me senti um bom amigo, eu nunca me senti um bom funcionário, eu nunca me senti um bom em nada, eu nunca me senti bom em nada do que eu fazia. E a válvula de escape era sempre alimentar a minha carne. É por isso que eu fui pra bebida, é por isso que eu fui pra droga, é por isso que eu fui por uma sexualidade desregrada. É por isso que eu fui pra uma vida de pornografia, de ficar vendo besteira na internet. Porque eu queria alimentar a minha carne para que aquela sensação de prazer compensasse essa cobrança que eu mesmo fazia na minha mente. E ali eu faço uma das orações mais sinceras da minha vida, que eu pego e falo: Senhor, se é para mim ser bom em alguma coisa, que eu seja bom na oração, que eu seja bom na fé, porque eu preciso disso. Eu vim aqui para isso. O ápice que aconteceu foi no dia 3 de setembro de 2023, quando eu tive autorização de ir no acampamento, chamado Acampamento Sorrindo para a Vida, na comunidade missionária Canção Nova. Comunidade essa que eu trabalhei no passado, mas eu não vivia a espiritualidade de lá. Mas a semente estava sendo plantada. Na comunidade, uma das atividades é assistir o programa Sorrindo para a Vida. E como que Deus usa daqueles missionários para poder fazer meditações extraordinárias baseadas na Sagrada Escritura. Nessa pregação, no dia 3 de setembro, ele vai falar sobre o Lucas capítulo 8, que é a passagem do possesso, que tinha uma legião que Jesus liberta. E aqueles espíritos impuros, eles vão para a manada de porco e eles se precipitam no abismo. E através daquela passagem, eu começo a chorar muito. Eu tenho um momento muito extraordinário de libertação, porque assim como aquele homem estava escravo daqueles espíritos, as pessoas tinham que amarrar ele com cordas e correntes, porque ele queria se machucar. E ele via na morte uma forma de alívio daquele sofrimento. E aqueles pensamentos já estavam começando a passar na minha cabeça na época que eu estava na escravidão do vício da droga. Porque é isso que o pecado faz. Ele vai tirando a sua alegria de viver e colocando na sua cabeça a ideia de que a morte é o único meio de você ter fim no seu sofrimento. E depois da pregação, Márcio Mendes ele começa a proclamar várias curas, mas várias curas. Eu lembro que nesse dia eu estava louvando como eu nunca louvei na minha vida. Eu estava orando como eu nunca orei na minha vida. Foi uma coisa extraordinária. E num momento maravilhoso, Márcio Mendes vai lá e proclama: você mesmo que tem a dependência química. Nossa, naquela hora que ele fala isso, eu começo a chorar, fico de joelho, começo a rezar mais ainda, a louvar a Deus. Nossa, tudo quanto é tipo de oração que vinha na minha cabeça, eu soltava. Eu simplesmente queria que o Espírito Santo estivesse comigo. E ali, no momento extraordinário, no momento de fervor, no momento de oração, Márcio Mendes proclama: olha, tome posse dessa palavra em nome de Jesus Cristo, você está liberto. E eu vou falar pra você, meu coração parecia que ia explodir, cara. Eu colocava a mão no peito, colocava meu rosto sobre o chão e eu chorava, parecia que estavam descendo cachoeiras sobre o meu rosto ali. E eu agradecia, eu louvava, eu bendizia, eu cantava, meu Deus, era uma coisa maravilhosa. Foi um momento extraordinário na minha vida, porque eu tomei posse. E depois, no final daquele encontro, uma família inteira que estava na frente levantou, um por um começou a me abraçar. Um deles pegou e falou: cara, eu nunca vi alguém louvar. É como é bonito ver uma pessoa louvar assim como você estava louvando. E eu aproveitei daquela oportunidade para falar da comunidade Porta do Céu, do trabalho missionário que eles fazem. E daqui a pouco uma mulher que tinha me abraçado, ela volta a me abraçar. Chorando, ela começa a falar: olha, meu filho, ele está internado na Fazenda da Esperança.
E se Deus fez esse milagre na sua vida, eu acredito que Ele vai fazer na vida do meu filho também. Olha que maravilha, que extraordinário. Como a força do testemunho é algo que nos dá força, que nos dá ânimo. Então é possível, é possível. Com 6 meses de comunidade, eu tive autorização para voltar a trabalhar. Lembra daquela ideia inicial que eu falei para vocês, que eu queria morar numa comunidade e ficar trabalhando? Naquele início, claro, era impossível. Mas eu fiz uma caminhada tão bonita dentro da comunidade, eu levei a sério as coisas de Deus, que o Carioca percebeu que eu estava preparado para voltar a trabalhar, mesmo ainda estando em recuperação. Olha que interessante isso. Foi o próprio Carioca que deu essa sugestão. E aí eu ligo para minha chefe, ela aceita e eu volto a trabalhar. Então eu entrava às 5 horas da tarde, saía por volta de 1 hora, 2 horas, e assim vai, e voltava. E graças a Deus, era a confirmação de Cristo na minha vida, porque eu tomei posse daquela graça. Então, uma pessoa alcoólatra, usuária de drogas, em processo de recuperação, teve a capacidade de voltar a trabalhar em uma choperia. Eu vendia bebidas. Eu atendia, às vezes, moradores de rua que iam lá pedir cigarro e eu voltava para a comunidade de madrugada, eu via os caras andando, eu sabia os lugares da biqueira, mas em nome de Cristo Jesus, por mais que eu fosse tentado, porque a tentação, ela vai para o resto da minha vida, mas essa tentação, ela não mexia com a minha vontade, em nome de Cristo Jesus, porque eu tomei posse, porque eu não quero mais isso para minha vida, porque eu não preciso. Eu não preciso, porque eu já tenho Cristo. E quem tem Cristo não precisa beber. Quem tem Cristo não precisa fumar. Quem tem Cristo não precisa cheirar. Quem tem Cristo não precisa se entorpecer. Porque a nossa dependência é em Cristo Jesus. Esse vídeo está sendo gravado nesse período de quaresma. E eu precisei sair do meu serviço para poder ajudar aqui a minha mãe, poder ajudar a minha avó, então eu estou em piquete. E uma coisa que eu trago da comunidade é o seguinte: eu não posso me desconectar, porque se eu me desconectar de Cristo, é como uma folha que se desconecta de uma árvore. Ela vai ficar verde por um tempo, mas com o tempo ela vai secar. Então, eu medito diariamente na liturgia da Santa Igreja. Eu estou vivendo esse momento de quaresma, que é um momento maravilhoso que eu falo para você, da prática do jejum. Como o jejum, principalmente para a gente, que já passou pela essa questão da dependência química, como ela é importante. A prática do jejum, ela é um autocontrole, porque ali você está alimentando o seu espírito para você ter domínio sobre si mesmo. A Sagrada Escritura vai nos falar isso. Os convidados do noivo, eles devem jejuar quando o noivo está presente? Não, porque o noivo ele está presente, então não existe a necessidade dos convidados fazerem jejum. Mas se o noivo ele não está presente, os convidados eles estão de luto. Aí sim eles devem jejuar. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que o jejum, a penitência do jejum, ela nos ajuda a se conectar com Cristo através do sofrimento, através da penitência. Então, nós precisamos, dentro da prática de jejum, entender que você vai ter domínio sobre si mesmo e, mais importante do que tudo, você está colocando o seu sofrimento com Cristo, você está pegando as suas tribulações, você está admitindo que humanamente você não consegue e você está unindo ao sofrimento de Cristo, você está se unindo à cruz de Cristo. E esta união com o sofrimento de Cristo, porque aquilo que Cristo sofreu na cruz é infinitamente maior do que qualquer ser humano na Terra pode sofrer, porque o nosso sofrimento é uma gota de água no oceano, mas se essa gota de água ela entra no oceano, você se torna um só com o oceano. Da mesma forma que quando você coloca o seu sofrimento para Cristo, você se torna um só com Cristo. E aí Cristo te ajuda, Ele vai te dando os meios, porque você não será tentado além das suas forças. Você pode ter certeza disso. Se você tem uma tribulação, você consegue passar por ela com a graça de Cristo, porque isso vai te fortalecer. Eu precisei passar por esse momento na minha vida para que hoje eu tenha a propriedade de poder estar gravando esse vídeo aqui para você. Talvez você esteja passando por uma situação que você acha que você não consegue mais. Ou talvez você tenha parentes na sua casa que estejam passando por isso e você não sabe como orientá-los. Então o meu objetivo com esse vídeo é isso. É dizer que é possível uma vida com sobriedade. Porque só existe uma coisa mais poderosa. Só existe, eu quero que vocês gravem muito bem essa frase que eu estou falando agora para vocês. Só existe uma coisa que é mais poderosa que a dependência química. Que é a graça de Deus. É o poder de Cristo na sua vida.
E eu quero encerrar essa partilha com uma citação que eu estou falando bastante em sobriedade. E essa palavra, meus amigos, é bíblica. Olha só que interessante. Por isso mesmo, eu lhe recordo. Reacenda o dom de Deus que está em você pela imposição de minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de força, amor e sobriedade. Força, amor e sobriedade. Portanto, não se envergonhe de dar testemunho do nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Ao contrário, com a força de Deus, sofra comigo pelo Evangelho. Seja um prisioneiro de Cristo. A nossa dependência é em Cristo. Não fique trocando um vício pelo outro. Tem um colega meu, claro que eu não vou citar nomes, que aqui o objetivo não é citar nomes, que ele parou de fumar cigarro para usar maconha. Basicamente, ele trocou um vício pelo outro. Viva a sobriedade. Viva a sobriedade. Você usar drogas em pouca quantidade, isso te dá uma falsa sensação de controle. Mas a verdadeira essência que Cristo quer para você é a sobriedade. Porque Deus não te deu um espírito de covardia. Quem tem ouvido, ouça. E com muito amor, com muito carinho, esse é o meu testemunho. Espero que vocês tenham gostado, eu agradeço quem escutou esse testemunho até aqui. Ajudem a comunidade Porta do Céu. Esse ano eles começaram uma campanha dando a abertura para as pessoas se tornarem sócias desta obra. É assim como eu passei por um processo de recuperação e eu sou um testemunho vivo da graça de Deus, porque é isso que a Porta do Céu faz. Ela te dá a possibilidade de ter uma experiência pessoal com Deus através do batismo no Espírito Santo. Porque nós cremos que a cruz sagrada seja a nossa luz e jamais o dragão nosso guia. Essa é uma oração muito bonita de São Bento que vai nos levar à Santíssima Trindade. Por isso que eu sou devoto desse santo. E é isso que eu quero dizer para vocês. Ajudem a Porta do Céu. Minha vovozinha, você quer mandar um abraço lá? Manda um abraço pro pessoal lá. É Porta do Céu o nome da comunidade. Não pode ser, né? É Porta do Céu. Eu mando um abraço para a Porta do Céu, para todos os amigos do Cristo, desejando feliz ano, um novo ano, que já passou, mas ele vai com esse ano novo para vocês. Deus acompanhe e proteja todos, Nossa Senhora, beijo do carinho de todos. Amém. Amém, vovó. Quer mandar uma mensagem, mãe? Olha como é que tá. Ó, Porta do Céu lá. Olá a todos vocês, o Hugo, todo o pessoal daí, É o Carioca. o Carioca. Deus abençoe vocês, esse novo ano que começou, que possa ser melhor e vai ser, que as bênçãos do Senhor dobrem mais ainda sobre vocês, sobre o abrigo, sobre estar acolher o meu filho, estar aí com carinho, com amor, mesma dedicação eu tenho com vocês, não me esqueço de vocês, sabe? Sempre está perguntando, sabe? Eu estou contente, estou alegre. Né, que Deus preparou um final de ano muito abençoado por vocês, as coisas, os mantimentos, toda doação, tudo preparação de Deus, toda a bênção. Que Deus abençoe vocês continuem assim, acolhendo e amparando. Melhor tem para vocês lá na frente. A vitória será nossa, o amor vencerá. O amor vencerá. O amor vencerá. Em tudo está a paciência, está o amor, a caridade. E isso vocês sabem tirar. Nota 10 para vocês, quando vocês estão fazendo o que é certo, o que deve fazer, que o Senhor deixou testemunho na terra. Então, que sejamos testemunho na terra, né? Para ajudar, abençoar e estender a mão àquele que precisa. Que Deus abençoe vocês a todos. Um abraço, um beijo, feliz 2024. Que sejamos felizes juntos assim, sabe? Podemos continuar assim, juntos, contente, alegre, um contando com o outro, oração, né? Alegria e partilhar. Feliz. Como é que é? Vamos lá? Como é que é? Ano novo E tudo se realiza no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Deus abençoe, que as bênçãos caiam sobre vocês. Que Deus abençoe, que o socorro e os anjos socorram vocês todos, inclusive o meu filho. Que Deus abençoe a acolhida.
Deus abençoe, queridos. Um beijo para cada um. Deus abençoe. 2024 será muito abençoado por Deus. Amém. Deus abençoe a Porta do Céu, porque graças à Porta do Céu, comunidade Porta do Céu, eu tive um encontro pessoal com Cristo. E hoje, olha só que maravilha. Poder ter a família unida em Cristo. Poder ter uma caminhada com Cristo. Então, muito obrigado ao Carioca, ao Hugo, a todos os irmãos da comunidade, porque é uma obra de Deus. Deus reina nesse lugar. Então, muito obrigado por tudo. É isso aí. Ala! Vovó, mas um beijinho. Ó, que beijão, hein? Tá, benção. E para quem me acompanha aqui no YouTube, eu vou começar depois da Páscoa a lançar uma série de vídeos que o canal vai se chamar Levanta-se Deus, que ele tem como objetivo anunciar a boa nova de Cristo através da meditação do Evangelho. Ide e anunciar, porque eu não posso ter vergonha do Evangelho, eu tenho que anunciar ele. Assim como aquele homem que era possesso e foi libertado por Jesus Cristo, e aquele homem queria seguir Jesus. E Jesus vira para ele e fala: vá para os seus e conte as maravilhas que Deus fez na sua vida. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigado. E agora eu estou voltando oficialmente para as redes sociais, utilizando dessa ferramenta para poder anunciar a boa nova de Cristo. Isso aí, paz de Cristo para todos. Fiquem com Deus. Portanto, você já não é escravo, mas filho. E se você é filho, é também herdeiro por causa de Deus. Gálatas, capítulo 4, versículo 7.